Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios. Hoje vamos começar por eletrodinâmica, certo? Então fiquem de olho aí na nossa listinha, ciclo 6 de eletrodinâmica. Eu vou fazer algumas questões com vocês. Vamos começar pela questão número 4, questão na tela. Vou ler aqui para vocês, vocês vão ter um tempinho para resolver. No circuito mostrado na figura abaixo, a força eletromotriz vale 10 volts, a resistência interna vale 1 ohm e o capacitor tem uma capacitância de 2 microfarad. Só uma colinha para vocês, tá? 2 microfarad é 2 microcoulombs por volt. Dei um presente para vocês, né? Sabendo que o capacitor encontra-se totalmente carregado, possuindo 16 microcoulombs de carga, qual o valor da resistência em ohms? Valendo 3 minutinhos para vocês. Se liga aí. Olha só, abre para mim aqui. Olha só. A questão está posta, o esqueminha é mais ou menos esse. A pergunta é, qual o valor da resistência R? Existem coisas que vocês não podem esquecer. Uma coisa que eu contei para vocês. Toda questão desse tipo vai dizer, capacitor totalmente carregado. Por quê? Porque não circula corrente por lá. Ou seja, você vai chegar aqui e vai dizer o seguinte. Bem, não circula corrente nessa região. E o que significa isso, professor? Essa parte aqui não está funcionando. Ou seja, o circuito que funciona é esse aqui, ó. A corrente sai daqui, desce aqui e circula aqui. Independente disso daqui, ó. Só que ele me deu uma dica. Ele disse assim, ó. Esse capacitor está totalmente carregado. Com quanto? 16 microcoulombs. Professor, como é que eu vou resolver esse problema? Fácil. A diferença de potencial do capacitor é exatamente a diferença de potencial desse resistor. Por quê, professor? Porque está em paralelo. Então, a DDP do capacitor é a mesma DDP desse resistor, que é o que ele quer. Gente, se eu descobrir qual é a DDP que esse resistor está, pode acreditar, acabou a questão. Professor, como é que eu vou saber isso? Se liga aqui. O que significa 2 microfarad?
significa 2 microcoulomb por volts. Eu não vou nem usar a fórmula não, gente. Não, porque a capacitância é a quantidade de carga pela DDP. Não, não vou usar isso aqui não. Eu quero que você entenda somente isso aqui, ó. São 2 microcoulombs por volt. Certo? Certo. Foram quantos microcoulombs? 16. Meu amor, me diga uma coisa. Se a cada 1 volt carrega 2 microcoulombs, para carregar 16 eu precisei de quanto de DDP? Me diga. Eu precisei de quanto? De 8 volts. Então, eu preciso de 1 volt para cada 2. 16 vai dar quanto? Vai dar 8. Posso usar a fórmula se eu quiser? Pode, mas não precisa. Resultado, acompanhe comigo. Quantos volts tem aqui? 8 volts. Agora acompanhe comigo. Essa resistência e essa estão em série. Aí, meu querido, tem uma máxima de circuitos que é o seguinte. Circuito em série, a DDP se divide proporcionalmente às resistências. Eu não quero vocês fazendo cálculo desnecessário, certo? Acompanhe comigo. Quanto vale essa resistência, meu amor? Vale 1, professor. Legal, meu lindo. Aqui tem quanto? 10. Aqui tem quanto? 8. Se aqui tem 10, aqui tem 8, então esse aqui está em série com esse, então esse aqui vale quanto? 2. Preste bem atenção. 2 volts. Tem quantos volts aqui? 8. A DDP se divide proporcionalmente às resistências, ou seja, se a resistência é maior, tem uma DDP maior. Essa DDP é quantas vezes maior que essa? 4. Então essa resistência é quantas vezes maior que essa? 4. Quanto é que fala essa resistência? 4 ohms. Assunto encerrado, zero cálculo, zero aplicação de fórmulas. Show? Vamos para a próxima questão. Mantém a questão na tela aí. A próxima questão que vocês vão fazer é a questão de número 11. Por favor, questão 11 na tela para vocês. Deixa eu ler com vocês aí. A questão diz assim, ó. Considere que um determinado estudante, utilizando os resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos apresentados abaixo. Tá aí as duas situações, vocês vão interpretar. Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro para medir a tensão e um amperímetro para medir a intensidade da corrente. Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro, situação 1, e pelo amperímetro, situação 2, foram, respectivamente, valendo 2 minutos. Vamos lá? Como resolver esse problema? Preste bem atenção.
que é que você aprendeu em circuitos? Circuito em série. DDP se divide proporcionalmente às resistências. Show? Paralelo. Corrente se divide inversamente às resistências. Qual é a primeira coisa que eu quero que vocês façam quando vocês baterem o olho no circuito? Olhem se existe relação de proporcionalidade entre as resistências. Se houver, menino, tranquilidade, paz no coração. Olha para isso aqui. Abre o quadro todo para a galera. Se liga aqui, meu amor. Tem relação de proporcionalidade ou não tem? Tem, meu amor. Essa é 3 vezes maior que essa é 3 vezes maior que essa. Eu não quero a DDP disso aqui? Então acabou, meu amor. Presta atenção. A DDP se divide proporcionalmente às resistências. Olha para cá. Se a DDP aqui for X, a DDP aqui é quanto? 2x e aqui é quanto? 3x. Acabou, porque 3x mais 2x mais x tem que dar quanto? 12, ou seja, 6x tem que dar 12. Quanto é que é x? 12 por 6? 2. Meu amor, se x é 2, qual é a DDP aqui? Ó? 2 vezes 2, 4. Acabou. Só que ele também quer a corrente aqui. Eita, professor, como é que eu vou fazer? Você faz assim, ó, 60, 30 e 20. Quem é a maior resistência? 60. Então, você faz assim, presta atenção. Como a relação é inversa, você vai na maior resistência, porque a maior resistência fica com a menor corrente. Aí você faz assim, ó, a maior resistência fica com I. Essa resistência é quanto dessa? Metade, professor. Então, a corrente é o dobro. Então, aqui é quanto? 2I. Essa é 1/3. Então, a corrente é quanto? 3I. E o que ele quer? Ele quer a do amperímetro. E quem é a que passa aqui nesse amperímetro? A soma de quem? Das 3. A que passa aqui no amperímetro é I mais 2I, 3I, com 3I, 6I é o que passa onde, gente? No amperímetro. Ou seja, se eu souber quanto é que é I, acabou. Professor, como é que você vai calcular I? Fácil. As 3 estão em paralelo. As 3 estão ligadas em quanto? Em 12 volts. Ou seja, você vai aplicar U igual a RI só para essa resistência aqui, ó. A resistência é 60, a DDP é 12, vai ficar 12 dividido por 60 igual a I. I é igual a 12 por 60, 0,2 ampere. Lindos. 0,2 é o valor de I, só que são quantos I? 6. 6 vezes 0,2 vai dar quanto? 1,2 ampere. 4 volts, 1,2 ampere. Alternativa, letra B de bola. Tudo bem? Próxima questão, questão na tela, por favor. Vocês vão agora para a questão número 15. Tem várias questões que vocês vão ver essas relações de proporcionalidade, tá? Olha a questão número 15, por favor. Questãozinho do Enem. Muito boa.
Ele. Você tá? Como está? Está bem? Era pra ter começado agora, 6h30. Mas acho que vou começar às 6h40, acho. É, começar agora. 3 minutinhos eu começo. E aí, como estão? Era tudo não? Quando a questão é de onda, o comprimento de onda está aumentando ou diminuindo? Não, pia não. É, pia pingando, sabe? Não, calma, peraí. Sim. Sim. Sim, sim. É a distância entre as crias. Opa, então ela vai ficando cada vez menor. Porque a velocidade é a mesma. Porque a velocidade é a mesma. Senhoras e senhores, vamos à questão. Abra aqui pra gente, quero Cleberson. Olha só. Questão do Enem. O que a questão diz, certo? Fusível é um dispositivo... Questão na tela, por favor. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua corrente nominal, o fusível queima. Lembra que o fusível ele protege o circuito, tá? Dessa forma, ele evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico hemostático seja alimentado por uma fonte de tensão U, desconhecida, e que o fusível suporta uma corrente nominal de 500 mA, ou seja, 0,5 A. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Abra aqui para mim. Primeira coisa que eu fiz, olha o desenho que eu fiz. Ó. Não desenhei a parte de cima, sabe por quê? Porque a parte de cima está em paralelo com a parte de baixo. E sabe o que significa isso? A parte de cima e a parte de baixo funcionam de maneira independente. Então, não vou nem olhar para a parte de cima, só vou olhar para a parte de baixo. Professor, como é que eu vou saber a tensão máxima? Bem, a tensão máxima, a corrente vai passar aqui, a corrente máxima. Me ajudem bem devagarinho, por favor. Qual é a corrente que passa aqui? 0,5 A. Pronto. Estancamos todos os dados da questão. E eu estou querendo saber quanto é que vale isso daqui. Não esqueça não, meu amor. Circuito em paralelo, corrente, se divide inversamente a resistência. Meu lindo, quanto vale isso daqui, meu amor? Me diga. 120, isso aqui é quanto? 60, você tem um presente. Porque aqui a corrente é meio. Essa resistência aqui que vocês estão vendo é o contrário, né? Aqui é 60 e aqui é 120. Meus amigos, olhem só. Essa resistência é quanto dessa? Metade. Se a resistência é a metade, a corrente é o quê? O dobro. Ou seja, a corrente aqui é quanto? Meio. Se a corrente aqui é meio, meus amores, aqui vale quanto? Vale 1, meus queridos. Mas vem cá, meio se junta com 1 nesse nó, gente. Se 1 se junta com meio, dá quanto? 1,5. Acabou a questão, porque eu estou querendo a DDP. Insere a DDP soma. Você vai pegar a DDP deste pedaço e vai somar com a deste pedaço. Ai, professor, mas como é que eu vou calcular? Meu amor, uma coisa é certa. U é RI. 60 vezes 1, 60. Ah, não, professor, e se eu quisesse fazer 120? 120 vezes 0,5, 60. Ou seja, daqui para cá, a DDP é 60. E aqui é quanto, professor? Meu amor, 40 vezes 1,5. E 40 vezes 1,5 dá 60. E 60 mais 60 dá 120. Questão com alto índice de erro no Enem. Era para ser uma questão tranquila. Alternativa, letra D. Essa foi mais uma aulinha de exercício para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.